Bom dia, Pai do Senhor. Quem vos fala é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 21 de junho de 2025, um sábado. Estamos começando mais um momento, João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora, então, sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Eu apresento o meu lar, a família, o ministério, o chamado, todos têm confiado na minha pessoa. E apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que eu possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando laços, quebrando o arco, desfazendo toda a obra das trevas. É que eu te peço nessa hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra do Senhor hoje está em Josué 6, tá? E vai estar falando sobre a queda ali a chegada deles ali no muro de Jericó, tá bom? Vamos lá. No 6. Vamos lá. Jericó estava totalmente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Aleluia. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora eu te peço, no momento João 3,30, que a missionária da Dirobane desapareça e que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito de Deus apareça, porque o objetivo do canal é simplesmente, meu Deus, pegar a tua palavra em tempo e fora de tempo, para que seu nome venha a ser exaltado e glorificado, porque a honra, a glória, o poder, o louvor e a adoração é somente para ti, meu Deus. Em nome de Jesus, amém. Jesus venha a ser proclamado, Senhor, através da minha vida, Senhor, com humildade, com sabedoria, e acima de tudo, cheia do teu Espírito Santo. Amém. A palavra vai dizer assim, vamos lá? Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas, ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué, saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Então Deus, simplesmente fala assim para Josué, eu entreguei Jericó nas suas mãos, seus homens, o seu povo, de guerra, tudo está nas suas mãos. Mas a gente vê que um pouquinho antes, no 50, ó, no 5, tá? No capítulo 5, no capítulo anterior, do versículo 13 ao 15, do versículo 13 ao 15, que é bem pequenininho, vai estar falando do quê? Vai estar falando aqui de um homem que aparece, e este homem, simplesmente, ele é o próprio Deus, a gente, segundo os historiadores, uns diz que era, Deus em forma humana, uma teofania, outros dizem, que era Cristo, Mas eu sei de uma coisa, que era cristofania, que este homem estava ali para ajudar o povo, E ele falou bem assim, e ele disse bem assim, vou estar lendo lá o 5:14. Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe, você é por nós ou por nosso inimigo? Josué perguntou para este homem, E aí, nenhuma coisa nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Ou seja, Josué, eu não sou nenhuma coisa nem outra. Foi o próprio Deus que me enviou, entendeu? O próprio Deus me enviou aqui para estar lutando e guerreando a favor de vocês. Vamos prosseguir. E aí diz assim, então Josué prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito, ele perguntou, que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? Que mensagem você tem para mim, E aí Josué diz no 15 assim, o comandante do exército, olha só que forte, igreja, no 15. O comandante do exército do Senhor respondeu, tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. Igreja, quando ele fala isso, a gente vê que ele está dizendo assim, ei, eu estou com você, tá? Então assim, você vai tirar a sandália, que significa humildade, entender que quem está no controle sou eu. A gente lembra dessa situação com quem? Com Moisés. Não foi com Moisés ali no Monte Sinai, quando ele viu a sarça ardente? Isso tá lá no Êxodo 3:5, A sarça se queimava em fogo, mas vamos dizer assim, ela se queimava e não se queimava, Porque era um símbolo, Era uma grandeza, era mostrando ali que Deus estava no controle, Então isso é muito interessante, igreja, quando a gente vê, o trabalhar de Deus com o seu povo. Então, este homem já tinha decretado assim, o próprio Deus, a guerra já é ganha, tá? A guerra já é ganha. E aí diz assim, vamos voltar para o 6. Então o Senhor disse a Josué, saiba que entregarei nas suas mãos, aleluia, que entregarei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens,
mas Deus já havia dito que ele faria isso, né? Aleluia, glória a Deus, né? Porque Deus já estava com ele e isso iria acontecer. E ele diz assim para Josué: marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 7 dias. Então, durante 7 dias, eles rodaram ali, né, as fortalezas ali de Jericó, né? Foram uma marcha de 7 dias, né? Faça isso durante 7 dias. Por que Deus pediu 7 dias? Não sei, né? Mas a gente vê que em Apocalipse fala muito de 7, né? É 7 castiçais, 7 candelabros, né? Então, provavelmente, né? E a gente sabe que 7 também é o número da perfeição de Deus. Deus, ele trabalhou 6 dias, no 7º dia ele descansou. Então, o sábado, né? Ou seja, é do Senhor. O sábado é de Deus para o povo de Israel. No entanto, que o descanso para o povo de Israel antecede a lei, tá? O Senhor fala para eles assim, ó, vocês vão descansar no sábado, né? E isso ainda não tinha dado a lei para o povo de Israel. Mas Deus já tinha falado, assim, ó, porque ele diz assim, que eu não lembro onde é que tá. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que tirou vocês do Egito. Então, vocês vão descansar no sábado. Eu não lembro onde é que é, mas antepõe ao sábado, tá? E eu vou lembrar de novo e onde tá. E eu falo para vocês que é muita coisa, né? Quando o povo sai do Egito, né? Deus manda eles descansarem ali, né? E aí o Senhor diz assim, porque antes dele dar os 10 mandamentos, né? Eles tinham que descansar no sábado, né? Por quê? Porque o sábado, né, é do Senhor. Porque Deus, por eles serem o povo escolhido de Deus, né? Para honrar a Deus, para servir a Deus, né? Deus escolheu entre todas as nações para ser o seu povo escolhido. Então, eles tinham que guardar o sábado. Então, ou seja, o sábado, ele antepõe a lei que Deus deu para o povo de Israel. Então, é muito tremendo isso, porque é algo particular de Deus para com o seu povo, tá bom? Eu vou estar achando depois e eu passo para vocês, que é muita coisa, né? Mas tem hora que eu não lembro, de verdade. É tanta coisa que tem hora que eu não lembro, tá bom? E aí, isso é muito importante, né? O que acontece, tá bom? Deixa eu ver se eu lembro onde é que tá. Aleluia, aleluia. Porque você sabe que Deus, ele sempre fala que o povo de Israel... Oi, filho. O Senhor diz que o povo de Israel é o seu tesouro pessoal. Você pode estar vendo isso em Êxodo 18, tá? Deixa eu marcar aqui. Êxodo 18, verso 5, tá? Deus diz assim, vocês são o meu tesouro pessoal. Então, assim, Deus, ele sempre deixa bem claro, né? Aqui, ó, vou marcar bem grandão aqui, até pra mim, né? Também não esquecer, né? Eu sempre falo, mas eu acabo esquecendo onde é que tá, né? E isso antepõe ao sábado. Mas eu vou achar, peraí, deixa eu achar. Então, essa parte que eu falei pra vocês tá no Maná, tá? Tá no Êxodo 16, tá? Que diz bem assim, no 4. Diz, porém, o Senhor a Moisés, eu lhes farei chover pão do céu, o povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, porei a prova para ver se segue ou não as minhas instruções. E aí ele diz assim, no 6º dia, que é no versículo 5, tá? 16, Êxodo 16, 5. No 6º dia, trarão para ser preparado o dobro do que recolheram nos outros dias. E aí, ele diz assim no 6, assim Arão dissera a todos os israelitas. Então, por que o dobro? Porque o sábado era o dia do descanso, ok? Aí, vamos pular um pouquinho mais para frente, tá bom? Aí, quando chegou aqui, vamos lá pro Êxodo 16, versículo 24. E eles guardaram até a manhã seguinte, como Moisés tinha ordenado. Vamos ver um pouquinho antes. Êxodo 22. Êxodo 16, 22. No 6º dia, recolheram o dobro dos jarros para cada pessoa. Líderes da comunidade foram contar isso a Moisés, que lhe explicou. Foi isso que o Senhor ordenou. Amanhã será o dia de descanso, sábado, ou seja, né? Consagrado ao Senhor. Assem
e cozinhe o que quiserem, guarde o que sobrar até a manhã seguinte. Eles guardaram até a manhã seguinte, mas como Moisés tinha ordenado, não cheirou mal, nem criou bicho. Comam no hoje, disse Moisés, pois hoje é o sábado do Senhor. Hoje vocês não encontrarão no terreno, né? Durante 6 dias vocês podem recolher, mas no 7º dia, o sábado, nada acharão, né? Apesar disso, diz assim no 27, apesar disso, alguns deles saíram no 7º dia para recolher, mas não encontraram nada, né? Então a gente vê que antecede a lei o sábado, porque esse povo era o tesouro escolhido de Deus, né? Pessoal de Deus. Então eles teriam que estar seguindo tudo aquilo que Deus falou. A gente vai ver que a lei é dada para Moisés aqui, os 10 mandamentos, em Êxodo 20, tá bom? No Êxodo 20. Mas no 16, né, a gente vê que eles já tinham o descanso do sábado, tá? Nossa, depois eu faço essas marcações aqui. Vamos continuar. E aí diz assim: 7 sacerdotes levarão cada uma trombeta. Voltei para Josué 5:4. 7 sacerdotes. Tô fora da câmera, né? Vamos lá. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiros na frente da arca. No 7º dia, silêncio, filho, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade e os sacerdotes toquem a trombeta. Quando as trombetas soarem, um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará cada um do lugar onde estiver. Então, era algo que Deus havia dado para aquele povo, né? Vocês vão estar rodando 7 vezes. E na 7ª, né? Rodada, o muro vai cair, né? E tem 7 sacerdotes levarão cada uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. A arca do concerto sempre estava à frente, que representava a presença do Senhor, ok? No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem, um longo toque, todo o povo dará forte grito, o muro da cidade cairá e o povo atacará cada um do lugar onde estiver. Josué, filho de Nun, chamou os sacerdotes e lhe disse: levem a arca da aliança do Senhor. 7 de vocês levarão a trombeta à frente da arca. Então a arca, ela representava a presença do Senhor. Então ele tinha que estar à frente do povo de Israel, ok? E vai prosseguindo. E ordenou ao povo: avancem, marchem ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Então os soldados que estavam armados iam na frente, né? E vamos lá, no 8. Inverteu aqui, né? Mas vamos continuar no 8. Josué terminou de falar ao povo e os 7 sacerdotes que levavam suas trombetas perante o Senhor saíram à frente, tocando a trombeta, e a arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Você tá entendendo? Eles iam lá tocando, os sacerdotes, e a arca ia atrás. Por quê? Porque aonde a arca estava a presença do Senhor. E só quem podia levar a arca eram os sacerdotes, né? Os levitas, eles eram ajudantes, né? Você vê que interessante? Vamos lá no 9. Os soldados armados marchavam à frente dos sacerdotes, né? Que tocavam a trombeta, e o restante dos soldados seguiam a arca. Durante todo esse tempo tocavam-se as trombetas. Mas Josué tinha ordenado para o povo: não dei o brado de guerra, não levante a voz, não diga palavra alguma até o dia em que eu lhes ordenar. Então vocês gritarão. Então aqui uma ordem, tá? Vocês não vai gritar, não vai fazer nada enquanto, né, eu não dei a ordem, né? A ordem seria somente, né, na queda da muralha, ok? Por quê? Porque havia era algo espiritual, né? Era algo espiritual. Por quê, igreja? A gente sabe que essa muralha aqui, ela era muito fortificada, tá? Ela era muralhas duplas, né? E muito poderosa, assim. Ela tinha, assim, nossa, era como se fosse uma colina, né? Ela media 400 metros por 200. Então, você pensa, porque se em cima desse muro, né, a prostituta Raabe morava, então você imagina a dimensão, né? Era muito grande, né? Então, como Jericó pode ter sido um centro ali para adoração do Deus Lua, né? Então, o que acontece? Aí, quando tudo era destruído, acabava ali, né, com a religião cananeia, porque era coisa abominável para o Senhor, né? Então, sem dúvida ali,
Arabanda Sul de Comunidade, Deus estava ali no meio do povo trabalhando para dar vitória. E era para marchar, era um ato ritual ali, um ritual, né, de Deus, simbolizando ali o cerco da cidade. Vocês vão rodear a cidade, né, para vocês entenderem que não é na força do braço, porque essa muralha, vocês não vai derrubar, né? 400 metros por 200 metros, gente, é muita coisa. Então, assim, vocês não vai derrubar, ok? Não vai mesmo. Então, igreja, era quase Jesus, né? Misericórdia. 400 metros. É 400 metros, né? É quase meio quilômetro. Então, a gente vê que era um ritual de 7 dias, né? E a gente vê também, né, que o chifre, as corneiras, as trombetas, tudo isso, né? Era uma maneira de Deus usar o povo de Deus para trazer o quê? Para trazer um amedrontamento psicológico sobre a vida do povo. Então, o povo estava sendo ali atormentado psicológico, o povo rodando, né, e trombeta, aquele povo rodando, pensa como é que o povo não ficava, né, então o psicológico deles estavam totalmente abalado, entendeu? Cada toque, cada grito, né, cada ataque ali do povo, né, simbolizava ali o quê? Uma guerra psicológica para aquele povo, né, como assim? Esse povo que a gente sabe do que Deus fez com ele, eles estão rodeando aqui Jericó, e agora? Se eles destruíram os outros povos, não vai ser diferente conosco, eles vão nos destruir também, né? Então, era uma luta dos filhos da luz com o filho das trevas, e tinha que ser espiritual, era algo espiritual mesmo, né? Que Deus, né, tinha dado para esse povo. No entanto, que os soldados armados aqui, tudo, né? Eles tinham que esperar ali esse cortejo ali adiante da arca, né? Uma maneira de guardar a presença do Senhor. Que era algo inverso, porque geralmente a arca sempre ia na frente, né? Você lembra, na abertura do Jordão, né? Os sacerdotes estavam na frente com a arca, quando eles pisaram no Jordão, o Jordão se abriu e eles passaram, o povo de Israel, né? E quando todos passaram, o sacerdote com a arca pisa em terra seca e automaticamente o Jordão fecha, né? Então, mostrando ali que era a grandeza de Deus. Mas aqui Deus fez totalmente coisas diferentes, porque era para a glória de Deus. Deus trabalha como Ele quer, ok? E aí a gente vê, né, que no decurso, né, de tudo isso, né, mesmo assim a arca, ela continua sendo o enfoque, ela continua sendo o centro, né, de tudo. Por quê? Porque era o próprio Senhor, né, quem salvava, quem sitiava a cidade, quem salvava, né, e quem preparava a entrada do povo dele naquela cidade, ok? Prosseguindo, diz assim, no 11. Assim se fez a arca do Senhor rodear a cidade, dando uma volta em torno dela. Então o povo voltou para o acampamento, aonde passou a noite. Então, essa arca, que representava a presença do Senhor, ela sitiava, ela rodava ali, né, a cidade, né, mostrando ali, né, que Deus, né, estava ali na frente do povo dele, né. E aí, o que acontece? No 12, Josué levantou-se na manhã seguinte, os sacerdotes levaram a arca do Senhor, e foram 7 dias consecutivos, tá? Os 7 sacerdotes que levavam a trombeta iam adiante da arca do Senhor, tocando as trombetas. Isso é muito forte, tá, igreja? Deixa eu botar o laranja. Diz assim: os 7 sacerdotes que levavam as trombetas iam adiante da arca do Senhor tocando as trombetas. Os homens armados iam à frente dele, e o restante dos soldados seguia a arca do Senhor enquanto as trombetas tocavam continuamente. Então eles não paravam. Quanto mais eles tocavam, mais terror psicológico eles metiam no pessoal ali de Jericó. No segundo dia também rodearam a cidade uma vez e voltavam ao acampamento durante 7 dias repetir aquela ação. Então foi uma ação consecutiva durante 7 dias, ok? No 7º dia levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. E aí no 7º dia eles rodeiam 7 vezes a cidade, mas nos demais dias era uma rodada só com a arca. E no último dia eles rodaram 7 vezes. Você lembra que, né, que Josué disse que eles não poderiam falar nada, tinham que ficar em silêncio. Mas no 7º dia, a gente acabou de ler isso, tá bom? Ele diz assim, ó. Cadê, gente? Oh, meu Deus, é tanta coisa. Depois eu vejo. Então. Mas eles tinham que ficar em silêncio. Vamos lá no 16. Na 7ª vez, quando o sacerdote der o toque, olha só que lindo, igreja. Na 7ª e última vez, quando o sacerdote der o toque de trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor lhes entregou a cidade. Quando chegou no 7ª rodada, agora vocês podem gritar. A cidade,
né? Com tudo o que nela existe será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espias que enviamos. Igreja, o que ela fez, né? Você sabe que ela faz parte da descendência de Davi, tá? Ela é tataravó de Davi, é vó de Obed. Então, coisa tremenda, né? Somente ela. E tudo ali era tido como maldito, como anátema, tá bom? Mas somente a prostituta Raabe foi poupada com a sua família. Porque a gente já leu, né? Foi ontem no começo, acho que tem uns 2 dias, 3, né? Que ela deixou ali, ela desceu os espias por uma corda vermelha, né? Vermelha, escarlata, que representava ali, né? O sangue de Cristo. Então, assim, e pela fé, é pela fé que a prostituta Raabe, ela foi inserida ali, né? No, como eu posso dizer, na linhagem de Jesus, né? Foi algo tremendo que ela fez, ok? Vamos continuar. Mas fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas para que não seja destruído. Do contrário, terão destruição e desgraça ao acampamento. A gente sabe que depois, nos capítulos mais para frente, a gente vai ver o pecado de Acã, né? Que os olhos dele não aguentou e que ele levou, ok? Essas coisas que não era para levar. No 19, tá? Por que tinha que ser tudo destruído? Porque tinha que ser consagrado, né? Eles consagraram aos deuses dele, a lua, né? As coisas dele, né? Era coisa suja, né? Vamos dizer assim, sujo dos deuses pagãos deles. Vamos lá para o 19. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados e pertencem ao Senhor e deverão ser levados para o seu trono, ok? Quando soarem, ó, vamos lá. Vamos lá, oi, meu amor. Mas fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas para que não seja destruído. Do contrário, terão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. E aí, olha meu bebêzinho lindo. Aí ele diz assim, no 19, toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados e pertencem ao Senhor e deverão ser levados para o seu tesouro. Então, essas coisas Deus, né, permitiu que fosse levada. Vamos prosseguir aqui. Diz assim no 20: quando soarem as trombetas, o povo gritou ao som da trombeta e um forte grito, o muro caiu, ok? Quando eles gritam, automaticamente o muro cai. Igreja, é um ato, né, de Deus, porque para aquela muralha cair, filha, aquelas muralhas cair, era só por Deus mesmo, tá? Porque era algo assim que não tinha, né? Não tinha como eu posso dizer, é, humanamente derrubar, tá? Humanamente derrubar. Então diz assim, consagrar a cidade ao Senhor, destruindo ao fio da espada homens e mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas, jumento, todos os seres vivos que nela havia. Tudo. Oi, a mamãe tá escrevendo, tá bom? Rosa. E aí, igreja, a gente vê que diz assim no 21, consagrar a cidade ao Senhor, destruindo ao fio da espada homens e mulheres, jovens, velhos, ovelhas, jumentos e os seres vivos que nela havia. Aí, olha só. Por quê? Porque não poderia ficar nada, porque tudo ali era consagrado a Deus, era povo pagão, era idólatra, o povo da... E as crianças também eram idólatra também, porque tinha um costume, né? Tinha o mesmo modo operante de todos ali, né? Era passado para este povo, ok? Então era algo assim, tido como maldito perante aos olhos do Senhor. Vamos prosseguir no 22. Josué disse aos 2 homens que tinham espionado a terra: entre na casa da prostituta e tirem-na de lá com todos os seus parentes, conforme o juramento que fizera ela. Então os jovens que tinham espionado a terra entraram e trouxeram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os parentes. Tiraram de lá os da sua família, os deixaram no local fora do acampamento, né? Então, igreja, olha que coisa linda, né? O que Raabe fez, tá? O que Raabe fez foi algo tremendo, tá? O que Raabe fez pela fé, olha eu escrevendo, mudou a história da sua família.
O que ela fez, igreja, foi algo assim que não tem nem palavras para dizer, sabe? Porque foi algo tremendo, entendeu? Porque ela, uma prostituta, né? Mudou a história. Igreja, eu acho linda a história de Raabe, né? Porque foi pela fé, né? Foi pela fé o que Raabe fez, né? Ela creu ali que Deus tinha dado aquelas cidades todas ali pagãs. Ela era prostituta, era uma cidade pagã, né? Silêncio. E ela era prostituta, ok? Então você imagine o grau de imoralidade que tinha naquela cidade. Mas aquela mulher que era imoral, ela tinha fé. Alembadassura MD Comanai, coisa linda, igreja, tá? E aí, depois de terem retirado Raabe e sua família, o que eles fizeram? Incendiaram a cidade inteira e o que nela havia, mas entregaram, né, o ferro, o tesouro, o santuário ao Senhor. Josué poupou a prostituta Raabe, sua família e todos os seus pertences, pois ela escondeu os homens de Josué como espiões, e Raabe vive entre os israelitas. Mateus, só, por favor. Então, o que Raabe fez, a igreja é algo tremendo, tá? Então, Manuel, então ele poupou, né, a família da prostituta Raabe, ok? Por quê? Porque ela poupou a vida dos dois espias. Foi tremendo o que ela fez, né? Aí ela passou a viver entre os israelitas, ou seja, ela mudou. Ela passou a conhecer o Deus vivo, o Deus verdadeiro, né? Houve salvação, né? Vamos colocar assim, houve salvação. A que ela fez foi memoriar. Foi, né? Tremendo. Vamos lá pro 26. Naquela ocasião, Josué pronunciou esse juramento solene: maldito seja diante do Senhor o homem que reconstruía a cidade de Jericó. Não é para reconstruir, né? Igreja, mas essa reconstrução, né? A gente vê que eles derrubaram o muro, queimaram a cidade, ok? Depois incendiaram a cidade inteira, entendeu? Ao preço do seu filho mais velho lançará os alicerces da cidade, ao preço do seu filho mais novo porá suas portas. Assim o Senhor esteve com Josué, cuja fama espalhou-se por toda a região, porque Deus havia falado, né, que ele seria com Josué, e saberão que como ele foi com Moisés, ele também seria com Josué. Então, Josué, ele fez algo aqui notável, né? Então, igreja, a fé de Raabe fez com que ela vivesse no meio dos israelitas, mudando a sua história. Aleluia, né? Então, é pela fé, né, que a prostituta Raabe mudou a história. É falado dela também, igreja, ali em Hebreus 11:31, tá? É falado dela também em Tiago 2:25, porque o que ela fez foi notório. Ela faz parte da linhagem de Jesus, né? Uma mulher pagã que morava num lugar pagão, no lugar onde a idolatria era terrível, ela entendeu que só Deus poderia mudar a história, que Deus era o único Deus verdadeiro, amém? Que todas as nações não eram, né? Que todas as nações ali servia a imoralidade, a deuses pagãos, que não era o Deus verdadeiro que fez os céus e a terra. Ela conseguiu enxergar isso, tá bom? Então, essa é a palavra aqui do Senhor para mim e para você. Então, me chama a atenção também que esse muro, ele cai com um forte grito, né? O som de trombeta de forte grito, tá lá no 20. Mas foi porque eles gritaram que caíram? Não. Caiu porque o Senhor derrubou aquele muro. Deus derrubou aquele muro porque era algo espiritual. E o Senhor fala para mim, para você, qual é a muralha que está na tua vida nesta noite, neste dia, nessa tarde, nesta manhã, nesse sábado? Fala para mim qual é a muralha que está na tua vida, para que você fale o sangue. Eles gritaram, né? Eles gritaram, né? E aí caiu. Agora, eu e você, é no nome, no sangue de Jesus, porque nós estamos debaixo da graça do Senhor, né? E isso é muito importante. Não se esqueça que a graça, a lei foi para o povo de Israel. A graça, né? A lei foi dada para Moisés, para o povo de Israel. E a graça foi dada para mim, para você, através do sangue de Cristo na cruz. Então, igreja, o que você quer? Olha que eu não sou de falar isso, mas eu estou falando para mim, falar nesta manhã. O que você quer que seja derrubado na sua vida? Em nome de Jesus, Senhor, eu quero derrubar
todas as barreiras, Pai, que o inimigo tem colocado para impedir da minha vida andar, em nome de Jesus, Senhor. Eu te peço também que, no nome de Jesus, todo impedimento maligno que esteja como um muro de Jericó para o povo de Israel, que é uma muralha que é na minha vida e do meu irmão espiritual, que venha cair por terra nesta manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe vocês, que na paz, que essa palavra possa falar melhor aos vossos corações.